Muito bem, nós estamos vendo e vivendo em um tempo muito especial. Um tempo em que as Escrituras já nos afirmavam que haveria apostasia, que muitos se apostatariam da fé, que muitos deixariam a verdade. Nós temos visto isto em nações cristãs, até pouco tempo atrás, se tornando simplesmente países laicos e afastando os princípios cristãos da sua Constituição. Estamos vendo nações, e aqui no Brasil nós temos lutado para que isto não aconteça, mas vendo aqui nas nações latinas, vendo na Europa, vendo em todo o mundo, Sodoma e Gomorra chegando, não de mansinho, mas chegando com tanta fúria, com tanta intrepidez, com tanta orgulho, com tanta, podemos dizer assim, de uma maneira tão violenta, impondo aquilo que querem, jogando fora os princípios bíblicos, jogando fora, afastando completamente a palavra de Deus. Nós, os cristãos, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a verdade. Nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Cremos que o que aqui está escrito veio do Senhor, inspiração dele. E a Bíblia nos fala que Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, ele é Deus, tem a mesma natureza de Deus. E nós vamos ver que há muitas religiões que atacam exatamente este ponto, porque não tem a salvação, porque não creem na cruz do Calvário, no sangue de Jesus derramado para a remissão dos nossos pecados, neste ser maravilhoso, neste Deus maravilhoso que se fez homem, habitou entre nós e deu a sua vida por nós para nos trazer salvação, perdão dos pecados e nos restabelecer a comunhão com o Pai e o direito de entrarmos nos céus pelas portas. Nós vamos ver, por exemplo, o que os islâmicos dizem. Eles dizem, lá no Alcorão diz, os adeptos do livro, que é a Bíblia, não vos fanatizeis, ó adeptos do livro, a Bíblia, não vos fanatizeis em vossa religião e não dizeis sobre Deus somente a verdade. O Messias, filho de Maria, não é mais do que um enviado de Deus e sua palavra, o Verbo, Logos, que lançou a Maria, e aí continua o texto. Então ele está dizendo, ó adeptos do livro, ó adeptos da Bíblia, não vos fanatizeis e não dizeis sobre Deus senão somente a verdade. Eles afirmam que há um só Deus, realmente há um só Deus, um só Deus. Toda a Escritura nos diz isto, porquanto há um só Deus, mas a Escritura nos diz, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Cristo Jesus, ou Jesus o Cristo, ou Yeshua HaMashiach, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo de Deus, ele é o Logos de Deus, ele é a palavra que se encarnou, Deus que se fez homem. O islamismo vai afirmar que Jesus é apenas homem. Ele vai afirmar que Jesus é o Filho de Maria. Mas nós vamos ver o nascimento virginal de Jesus. Nós cremos nas Escrituras e vamos ver que as Escrituras nos afirmam que Jesus é Deus. Isto é fundamental para a nossa fé. E eu te afirmo, não existe salvação, não existe céu para nenhuma religião a não ser em Cristo, a não ser o perdão dos pecados que recebemos através de Jesus, através da cruz. Por isso, todas as religiões vão atacar a cruz, vão atacar Jesus, vão atacar a divindade do Senhor, não crendo que Ele é Deus. Mas vamos ver o que as Escrituras nos dizem. O texto clássico que nos fala da divindade de Jesus, e não somente nesse capítulo 1 do Evangelho de João, mas todo o Evangelho de João nos mostra Jesus como Deus. No capítulo 1 nós lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Verbo é a palavra em ação. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O versículo 14 nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João e todos os discípulos, os apóstolos e todos aqueles que estiveram ali com o Senhor atestaram a divindade de Jesus. Não só em coisas que apenas Jesus fez, como andar sobre as águas. E Pedro disse: se és tu, Senhor, se não é um fantasma, se não é um ser de outra dimensão, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse a Pedro: vem. E ele veio. E enquanto ele olhava para Jesus, ele também caminhou sobre as águas. Mas ele teve medo do vento, das ondas, e começou a afundar e gritou: socorro, salva-me, Senhor. E Jesus estendeu para ele a mão e disse: ó homens de pequena fé. Sim, Jesus andou sobre as águas e Pedro, olhando para Jesus, também pôde andar sobre as águas. O que Jesus veio fazer é nos trazer da condição de filhos dos homens para filhos de Deus. Ele, como filho de Deus, se fez homem para nos levar a sermos filhos de Deus. É isso que Jesus veio fazer. No Evangelho de João, nós temos 7 vezes, vamos depois analisar tudo isto, 7 vezes em que Jesus usa o nome de Deus revelado aos judeus. Eu sou, para si mesmo. Quando eles disseram: oh, você está se fazendo um só com o Pai? Você está se igualando a Deus o Pai? Tu te fazes Deus? E pegaram em pedras para apedrejar Jesus, para matar Jesus. Levaram-no ao alto do monte para o precipitarem de lá e o apedrejarem. Mas não era chegada a hora do Senhor. Ele não morreria a pedradas. Ele seria morto na cruz para levar a maldição dos homens, para trazer o perdão dos pecados, a remissão pelo derramamento do seu sangue. Então Jesus passa no meio deles e ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Que homem pode dizer isso? Ou está louco, ou é Deus. Ou é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, respondeu a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou o caminho. Que homem, que profeta pode dizer isto: eu sou o caminho? Quem pode dizer: eu sou a verdade? Quem pode dizer: eu sou a vida? E Jesus, ele mostrou que ele é a vida. No capítulo 11 do Evangelho de João, quando Lázaro está morto, já cheirando mal, sepultado há 4 dias no túmulo, Jesus responde às suas irmãs, Marta e Maria. Ele diz no versículo 25, respondeu-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que homem, que profeta, jamais disse uma palavra dessa. Eu sou a vida. Somente Jesus, porque Jesus não é apenas homem, Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é o filho de Maria, ele é o filho de Deus. Ele já existia muito antes de Maria. A própria Maria, no seu cântico de alegria diante da notícia do anjo, ela diz: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela chama o próprio Jesus, aquele que pode-se dizer o seu filho, é o seu Salvador, porque ele é Deus. Ele já existia muito antes de se encarnar. Ele é chamado o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. No Evangelho de João, nós vamos ver as provas da divindade de Jesus. Por enquanto, guarde estes textos. João capítulo 1,
de 1 a 14. Guarde João 14, versículo 6. Guarde e anote esses textos. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a vida. Este é o nosso Jesus. Este é o nosso Deus. Este é o Evangelho. Vamos orar agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando sua vida a Jesus, dizendo assim: Senhor, reconheço que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, único e verdadeiro Deus, meu Salvador, que se fez homem, habitou entre nós e deu a sua vida ali na cruz do Calvário, derramando Teu sangue, ressuscitando ao terceiro dia, assentando-se à destra, à direita da majestade do Pai, onde intercedes pelos homens. Eu creio em Ti, Jesus, e Te entrego a minha vida. Te peço perdão para os meus pecados, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e dê-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Sou Teu. Dá-me o Teu Espírito Santo para habitar em meu coração. Amém. Pai, venha abençoar também as pessoas que oram conosco, que necessitam de cura para suas enfermidades. Sejam sarados agora, em nome de Jesus. Sejam libertos na mente, no corpo, no espírito, aqueles que estão acorrentados por Satanás, acorrentados por espíritos malignos. Sejam agora libertos na autoridade do nome de Jesus e pelo poder do seu sangue. E a cada um que está passando lutas e dificuldades, receba a bênção do Senhor e o teu suprimento pela fé, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém.